Chamo António Almeida, estou aqui como vogal da secção de enfermagem da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, trabalho no Hospital São José e desde já dou-vos bom dia, os parabéns à organização e agradecer o facto de o convite de estar aqui na mesa, nesta brilhante mesa, que irei passar a palavra à senhora enfermeira Florinda Galinha de Sá, que é professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, regente da Unidade Curricular de Intervenção em Enfermagem à Família em Processo de Transição, tem o título de especialista em enfermagem e doutoranda em enfermagem na Universidade de Lisboa e membro do International Family Nurse Association. Então, vai-nos falar da presença da família na sala de emergência. Desde já, passo a palavra e obrigado. Muito obrigada. Começar por agradecer à Ordem dos Enfermeiros, e neste caso na pessoa da organização e da Comissão Científica, pelo agradável e amável convite que me foi endereçado para estar aqui hoje, para falar de algo que me é querido. Cumprimentar também os colegas da mesa e todas as pessoas presentes na assistência. Começar por vos dizer que a presença da família na sala de emergência enquadra-se no que nós consideramos o cuidado da enfermagem à família da pessoa em situação crítica, e assim sendo vou começar por fazer uma pequena introdução sobre este cuidado à família, falar-vos um pouco sobre o que nos diz a evidência relativamente a esta temática e terminar com algumas recomendações que penso possam ser importantes, que é para a área da gestão, da investigação, da formação e da prática. Começar com uma definição de família do modelo de Calgary de avaliação e intervenção familiar, na qual os indivíduos são da sua família, quem o doente nomeia, independentemente da existência de laços jurídicos ou sanguíneos. Portanto, uma definição que vai também muito em consonância com a do ICN, e que está preconizada na CIP, onde há uma ênfase nas relações emocionais e também na família como um sistema, não é, como um todo que é maior do que a soma das suas partes, e que nesta perspectiva, não é, a doença de um membro da família é algo que diz respeito a toda a família e, portanto, a mudança no membro através do tal impacto da doença vai produzir modificações nos outros membros da família, e isso torna com que a família nestes contextos também se torne então um foco da nossa atuação e dos cuidados de enfermagem. Numa perspectiva também do Nursing as Caring, que é uma teoria de enfermagem que é utilizada muito no meio do cuidado da pessoa em situação crítica, que especificamente dá-nos esta ideia de que é a interação pessoa a pessoa numa determinada situação, portanto uma situação muito específica, em que cada um daqueles intervenientes, seja a pessoa, seja a família, seja o profissional de saúde, que vão vivenciar aquele momento de uma forma única e singular, pela complexidade que existe nesta área do cuidado. E ainda, como nos diz Benner, a propósito das competências do enfermeiro perito, que o que fundeia, no fundo, e que ajuda a construir este nosso cuidado é a intencionalidade, e é na ação e na relação entre os vários intervenientes que vamos construir este momento. Habitualmente utiliza-se esta imagem do designado triângulo terapêutico para que percebamos que estamos perante uma relação de parceria, ou seja, vamos ter a pessoa em situação crítica, vamos ter os profissionais de saúde, mas a família também como uma entidade presente neste processo. A presença da família no serviço de urgência foi legislada com esta lei de 2009, que permitia o direito do acompanhamento da pessoa no serviço de urgência. A verdade é que em muitos contextos isto já era uma prática, portanto a lei no fundo veio dar algum reforço e sustentar que nos contextos se criassem normas para efetivar este acompanhamento e esta presença da família, portanto, uns corredores especiais de circulação, a identificação dos acompanhantes, uma série de medidas que permitissem, no fundo, implementar esta medida, mas também a própria lei, que agora está retificada na lei de 2014, que junto aos direitos e deveres dos utentes no serviço de saúde, advoga que em situações de tratamento, de cirurgias, de cuidados especializados, em que se considere que a presença do acompanhante
pode comprometer a eficácia dos mesmos, que cabe aos profissionais de saúde justificar a sua ausência daquele momento e deixar de se manter o acompanhamento. Portanto, isto é também um dado que é importante quando pensamos, não é? Como vamos então acolher a família no serviço de urgência e como vamos então, mais concretamente, na sala de emergência. E porquê é que eu faço essa ressalva? Porque se a lei é de 2009, a verdade é que na prática há ainda alguns contextos onde esta presença da família no serviço de urgência não é uma prática habitual. E, portanto, é importante falarmos da presença da família na sala de emergência, sem dúvida, mas pensarmos que para construirmos a nossa casa temos que começar pelas fundações. E, portanto, se ainda não existem estas normas de acompanhamento à família, estes corredores, esta prática diária de ter, por exemplo, a família presente num balcão de ortopedia, numa pequena cirurgia, num balcão de atendimento, nos vários setores, para se fazer a transição para a sala de emergência, é preciso que haja este trabalho por base a ser sustentado. Trago-vos aqui dois conceitos que surgem muito na literatura, isto para quem pois queira fazer também umas pesquisas adicionais sobre a temática. Portanto, surge-nos o Family Witness Resuscitation, normalmente com a sigla, e o Family Presence During Resuscitation. Também a ressalva de que muitas vezes na sala de emergência não temos só situações de ressuscitação, portanto temos outro tipo de situações de cuidados mais invasivos, né, que também podem ser contemplados e devem nestas situações. Como vos disse, fizerem uma vasta pesquisa na literatura, vão encontrar já muitos artigos, a maior parte deles são de cariz internacional. Eu pus aqui assim um bocadinho, só para perceberem que realmente já há muita literatura produzida, não só em relação às percepções da família, desta presença, às atitudes dos enfermeiros perante a presença, às atitudes de outros profissionais. Há estudos até que fazem o acompanhamento longitudinal das famílias e perguntam ao longo do tempo como foi aquela experiência de ter estado a acompanhar naquela situação de ressuscitação o seu ente querido na sala de reanimação. Há também estudos de follow-up em que eles vão junto dos doentes, portanto, sobreviventes de paragens cardiorrespiratórias na sala de emergência e procuram perceber que memórias é que existem da presença da família ou não naquele momento, não é? E como isso teve ou não algum impacto na forma como foi vivenciado aquele momento. E, portanto, só de uma forma geral, mostrar-vos que os principais pontos a favor, não é? O que é advogado muito como benefícios, tem a ver com esta questão de manter da relação terapêutica dos profissionais com a família, de promover a expressão emocional dos familiares, daquela presença a ajudar até na adesão terapêutica do doente aos procedimentos que estão a ser realizados. A família é também uma fonte de informação fulcral à equipa. Há situações muito associadas às barreiras culturais e até barreiras linguísticas, onde a família acaba por ser um elemento muito importante. Também quando nós sabemos que a situação não vai correr tão bem, ou portanto estamos a adivinhar que será um momento de ressuscitação que vai terminar em morte, a presença da família também permite perceber não só da parte da família como todos os esforços estão a ser encetados no sentido da sobrevivência, mas como também as expectativas são geridas de forma a antecipar que vai terminar numa situação de morte. E pronto, e permite também a despedida naquele momento que é o fim, não é? Portanto, um momento significativo da vida da família, que habitualmente está presente no nascimento e que depois não faz sentido que esteja também na fase final, na morte. Na parte dos designados malefícios, portanto, o considerado pelos profissionais, o stress e a ansiedade pela observação da família de todos os procedimentos, a preocupação que a família desenvolva emoções que possam desencadear depois um stress pós-traumático, um luto patológico, que no meio daquela situação haja um descontrole até que possam interferir nos procedimentos que estão a ser realizados, que o fato da família estar presente faça algum tipo de pressão para que a tomada de decisão de suspender a ressuscitação ocorra, e ainda as questões éticas que são muito importantes. Portanto,
todo o sigilo profissional, que durante o momento da ressuscitação há uma comunicação entre os profissionais de saúde e que a família está a ouvir. A questão também da privacidade, da intimidade, porque nem sempre sabemos se a pessoa, se estivesse consciente, daria ou não autorização ou gostaria ou não que o familiar estivesse a assistir à sua ressuscitação. E também uma realidade que ainda não é muito nossa, mas que é muito patente nos meios internacionais, os processos judiciais. Portanto, uma má interpretação de comportamentos dos profissionais que depois possa desencadear os designados processos judiciais. Trago-vos aqui um slide relativamente à Associação Americana de Emergency Nurses Association, porque ela foi pioneira na emanação de recomendações da presença da família, portanto, como associação de enfermagem. A primeira recomendação é de 1993, e pensarmos que os primeiros registros que existem de práticas de ressuscitação presenciadas pela família datam de 1982, nos Estados Unidos, no Foot Hospital, no Michigan, na qual os profissionais de saúde se depararam com duas situações não planeadas em que a família acompanhou. Portanto, uma das situações foi a esposa de um polícia baleado que quis entrar na sala de reanimação para se despedir dele, e os profissionais permitiram a entrada e ela depois manteve-se até ao final. E outra situação foi uma mãe de um jovem adulto que acompanhou no transporte e que depois foi-lhe permitido continuar o acompanhamento na sala de reanimação. Ambas as situações, apesar de terem culminado com a morte do doente, foram consideradas como positivas pela equipa de saúde, não só para a família como também para a equipa. No decorrer disso, iniciou-se a discussão no seio da equipa, acabaram por ir fazer um estudo que foram contactar, porque como eles, tal como nós, têm o Registro Nacional de Paragem Cardiorrespiratória, e numa perspectiva de auditoria foram contactar todos os familiares de doentes que tinham falecido por paragem cardiorrespiratória na sala de reanimação daquele hospital, e perguntaram-nos se gostariam de, se lhes tivesse dado a oportunidade, não é? Portanto, foram os entes queridos faleceram, se gostariam de ter estado presentes na sala de reanimação. A grande maioria disse que sim. Perante estes dados, a equipa também confrontou-se com eles e acabaram por iniciar uma política, não é, interna, com uma norma institucional de presença de família em situações de ressuscitação, como vos disse, no início dos anos 80. Relativamente a esta associação, ela tem emanado vários documentos. Os mais recentes é 2007, que teve uma revisão em 2012, e as ideias principais que eles emanam, baseada em evidência científica, portanto, forte evidência científica e evidência científica moderada a alta, não é? Estudos, é que realmente deve-se oferecer à família a opção da presença durante os procedimentos invasivos ou ressuscitação, mas que tal deve estar enquadrado com as políticas institucionais. Portanto, isto pressupõe que já existam políticas daquela instituição para se poder fazer esta oferta, dar esta opção à família. Também, dos vários estudos que foram consultados, não há evidência que suporte que a presença da família seja prejudicial para o doente, para a família ou para os profissionais de saúde. Falam ainda da importância de considerar as influências culturais. Portanto, o que é válido para uma família pode não ser válido para outra, não é? E é necessário ter isto presente na nossa abordagem. Eles falam em sensibilidade cultural. Ainda advogam a importância de haver um membro da equipa, e eles não dizem qual é a formação, se é um enfermeiro, se é outro, mas que esteja designado especificamente para acompanhar a família, não só para explicar tudo o que se está a passar, os procedimentos, mas nesta perspectiva de promover também o conforto daquela família. Falam ainda que a melhor forma de se conseguir estruturar e suportar a prática dos profissionais de saúde na sala de reanimação que se deparam com estas situações é através da formação, do desenvolvimento, da implementação e da avaliação destas normas. E, portanto, aqui um grande enfoque na questão da formação contínua. Temos duas grandes associações que emanam orientações, recomendações para a prática nesta área.
Portanto, temos a American Heart Association e a European Resuscitation Council, que relativamente a esta questão foram também, ao longo do tempo, emitido recomendações. Portanto, iniciaram-se em 2000 com uma recomendação mais reservada, em que diziam que, pronto, sempre que possível, oferecer a possibilidade à família de estar presente. Em 2005 já havia evidência que dizia que até era uma prática desejável nos contextos, mas que tínhamos de ter aqui cuidado com algumas questões, não é? Portanto, validar que o doente adulto não levanta objeção a priori, assegurar que os familiares compreendem a escolha da presença, portanto, aqui caso uma perspectiva de que é um consentimento informado, não é? Que eles percebem o que é que eles vão visualizar ou o que é que vai acontecer naquela sala de reanimação. Depois, em 2010, reforçam que realmente continua a não existir dados fortes, não é? Portanto, estamos a falar de evidência científica a um alto nível, não são estudos individuais, que documentem malefícios e que existem até forte evidência de benefícios para a prática. Falam também na importância de que há uma atitude progressivamente mais aberta dos profissionais para a família e para envolver a família e para se conseguir então a fazer uma avaliação da capacitação da família para estes momentos. Perdão. As últimas, que são de 2015, dizem-nos que realmente também as diferenças culturais e sociais têm que ser consideradas, não há evidência que a família pode ou não possa ficar traumatizada nestes procedimentos, nem que isso interfira, e que, havendo evidência de benefícios psicossociais documentados para a literatura e sem outcomes negativos, considera-se então que a presença da família é uma dimensão importante no paradigma da qualidade da ressuscitação. E o que é que isto nos diz? Que uma ressuscitação de qualidade incluiria, então, a presença da família. No âmbito do meu estudo de doutoramento, eu fui entrevistar enfermeiros que trabalham em serviços de urgência, perceber um pouco como é que é o cuidado de enfermagem à família da pessoa em situação crítica, pedir-lhes que me partilhassem comigo situações que tinham sido significativas para eles. Portanto, vivências deles ao longo de vários anos de experiência que eles têm. Eu estava preparada para ouvir muitas coisas. Aliás, na altura, até pensei, vou ouvir aquelas histórias em que vem a familiar da sala de espera e há uma agressão verbal, uma agressão física, porque, infelizmente, nós sabemos que isso também é uma realidade na atualidade. A verdade é que partilharam comigo histórias que eu só posso descrever como lindas, maravilhosas, momentos emotivos singulares de como eles fizeram a diferença na vida daquelas famílias naquele momento tão importante para eles. E são práticas que já existem, portanto, esta presença da família na sala de reanimação são práticas que já existem, que ainda não estão suportadas por normas e que estão um bocadinho ocultas. Não é? Isto é algo que foi partilhado comigo um pouco em género de confidência, de uma situação que os marcou. Estes enfermeiros consideraram que é um direito da família, portanto, esta presença da família neste momento muitas vezes se advoga como sendo um momento final. A importância de criar um espaço físico próprio para a família na sala de reanimação. Isto porquê? Porque temos uma grande variedade e uma grande diversidade de contextos a nível de salas de reanimação. Portanto, temos serviços de urgência com uma sala de reanimação, temos serviços de urgência com mais do que uma sala de reanimação, serviços de urgência com mais do que uma unidade na sala de reanimação. Portanto, existe uma panóplia de situações, inclusive, e que faz uma grande diferença, o rácio enfermeiro, portanto, contextos em que existe um enfermeiro alocado para uma sala de reanimação ou um enfermeiro alocado para a sala de reanimação e para outro setor, ou dois enfermeiros para a sala de reanimação. Isto são também fatores que permitem esta criação do espaço e não só de ter um membro destacado para o apoio direto à família. Todas as situações que me foram relatadas, quem fez este apoio direto à família foi um enfermeiro.
portanto não foi outro profissional de saúde, mas como lhe digo, também estavam muito condicionadas por estas situações. Portanto, há enfermeiros que me dizem assim, graças a Deus naquele turno não entrou mais nenhum doente, graças a Deus eu não pude estar exclusivamente com aquela família. E a verdade é que quando falamos em práticas de excelência e de qualidade, não temos que dizer graças a Deus, não é? Temos que ter os rácios adequados para poder prestar os cuidados que são necessários. Dizer-vos também que as experiências de outros países relativamente a este membro destacado para o apoio direto à família está muito ligada à área da enfermagem. Contudo, existem, por exemplo, na Irlanda do Norte, que é um país com uma elevada população católica, mais católica que nós, com uma percentagem ainda mais próxima dos 90%, 100%, existe muito a pessoa do chaplain, portanto, normalmente um capelão, um padre, que também está a dar e que vem à sala de reanimação dar este tipo de apoio. Existe na Irlanda do Norte, como estava a dizer, um capelão que ele foi enfermeiro militar durante muitos anos e depois tornou-se padre, e que é ele que faz este acompanhamento e, portanto, ele tem já muita literatura escrita, uma perspectiva muito pessoal, até alguns artigos mais de opinião, mas ele já tem cerca de 20 anos de experiência a fazer este papel e ele consegue conjugar dois olhares, que é o olhar da enfermagem, não é? E depois o olhar um bocadinho mais espiritual, mas que nós, enquanto enfermagem, também temos. E se pensarmos no modelo do Trinity Model, da professora Lorraine Wright, que esteve cá no Congresso Nacional da Ordem, a falar da questão da espiritualidade, ela junta a enfermagem, não é? A família, a espiritualidade, a doença e o sofrimento. E, portanto, tudo numa dimensão. Pelo que este membro destacado para o apoio direto à família faz-me sentido que esteja centrado na pessoa do enfermeiro. Falam também na questão da formação para atuar na presença da família, não só na perspectiva de necessidade de mais formação, mas na perspectiva de que alguns deles dizem mesmo, sabe, eu tenho uma especialidade em saúde mental, então aqui no serviço de urgência, cada vez que há assim uma situação um bocadinho mais complicada ou mais complexa com a família, chamam-me a mim, sabe, até dizem que eu sou a relações públicas cá do serviço de urgência. E, portanto, isto que é visto às vezes pelos colegas como simpatia, é competência. Isto é competência no cuidar. Isto são enfermeiros que, pelo seu percurso, desenvolveram competência no cuidar das famílias e que acabam por assumir muitas vezes estes papéis, mas de uma forma, como eu vos digo, ainda um bocadinho oculta. Eles próprios reconhecem que nos registros de enfermagem muitas vezes escrevem: a família esteve presente, a família trouxe os exames anteriores. E, portanto, que mesmo nestes contextos, muito do que eles fazem, alguns descrevem que tiveram até horas, ou o que for, com aquela família, com aquela situação, a fazer as mais variadas intervenções de enfermagem, que às vezes numa sala que lhes batiam à porta e diziam: mas está tudo bem, já estás aí há uma hora com a família. E eles, um bocadinho quase em conflito, diziam assim: pois, eu às vezes não saio às 4, saio às 5, mas pronto, olha, saio com a consciência tranquila. E isto são situações que também nos fazem pensar, não é? Da necessidade de haver este apoio também nos contextos para que estas práticas possam florescer. Nestas situações em que a família esteve presente na sala de reanimação, houve também um apoio do líder da reanimação. Portanto, isto numa perspectiva multidisciplinar, transdisciplinar, houve aqui um consenso, não é? De que a família poderia estar presente e isso, no fundo, permitiu com que aquele momento ocorresse. Muitos dos nossos colegas também reportam-se às recomendações que já existem, não é? Quer do INEM, quer do Comitê Português de Ressuscitação e, portanto, que não são ainda normas institucionais, mas que já recomendam, no fundo, a existência destas práticas. Dizer-vos que o European Resuscitation Council, na área da ética, ressuscitação e decisões em fim de vida, recomenda então que se ofereça a hipótese de escolha à família, que se considere as suas crenças culturais e sociais, que se faça uma avaliação da autonomia da família para poder desempenhar este papel e que seja então acompanhado por um membro experiente da equipa.
sugestões, reflexões para a área da gestão. Em 2002, o ICN, no âmbito do Ano Internacional da Família, lançou um documento sobre Nurses Always There for You, Caring for Families. Este documento, no apêndice, trazia uma checklist cujo objetivo era tornar os contextos family-friendly, portanto, uns contextos amigos da família. E quando falamos em contexto, estamos a falar de instituições hospitalares, um serviço de medicina, um serviço de cirurgia, o que for. E eles emanavam uma série de condições que eram necessárias estar presentes para que a família pudesse estar presente e pudesse acompanhar. E passam por medidas muito simples, como ter uma sala de espera adequada, como ter uma casa de banho onde possam ir, porque normalmente há sempre aquela dúvida, os acompanhantes vão à casa de banho dos doentes ou vão à casa de banho dos profissionais de saúde. Portanto, isto, por exemplo, é uma questão que já me colocaram. O facto de haver máquinas dispensadoras de alimentação na zona, o facto de haver um guia de acolhimento à família em cada serviço, onde haja contactos telefónicos de referência que as famílias possam utilizar e, portanto, o criar as condições físicas para a presença é também um passo que tem que ser dado em muitos contextos. Relativamente à investigação, como vos falei há pouco na experiência do Hospital do Foote, no Michigan, que foi pioneiro em 1982, o que é que eles fizeram? Cerca de 9 anos depois, fizeram um estudo, uma avaliação, como é que foram estes 9 anos de experiência. E estamos a falar de um artigo de 1992. E, portanto, nós também, à medida que estas medidas forem surgindo, precisamos de ir fazendo estudos que nos permitam perceber o que se está a passar. Tenho aqui um outro estudo que é 2015 e que vos trago porque é um estudo que, pelo elevado número de participantes e de hospitais que colaboraram, nos traz também resultados muito interessantes. Portanto, estamos a falar de cerca de 42 mil PCRs, não é? Situações de paragem cardiorrespiratória. Estamos a falar ainda de 252 hospitais que foram envolvidos neste estudo. Portanto, é uma amostra enorme, o período temporal também é considerável. E o que é que os principais resultados deste estudo são? Os procedimentos não são alterados pela presença da família, o tempo até à desfibrilhação não é aumentado, é exatamente o mesmo. O número a terapêutica que é utilizada não é mais nem menos do que é suposto utilizar pela presença da família, ou seja, isto é uma perspectiva bem um bocadinho economicista que os americanos têm, que é, pelo facto de terem a presença da família na sala de reanimação, vamos ter mais custos, vamos desfibrilhar mais vezes, vamos dar mais terapêutica, vamos fazer coisas diferentes, gastar mais material. Não. A presença da família não interfere em nada no processo de reanimação, apesar de existirem estudos, não é? Como falámos há pouco, em que isso pode surgir como uma preocupação dos profissionais. E em relação a isso, o que é que eles nos dizem? A necessidade da formação dos profissionais. Relativamente à investigação, ainda mostrar-vos este artigo que é recente, é deste ano, e que nos fala dos obstáculos, não é? e dos aspectos favorecedores à implementação da presença da família nestes processos. E, portanto, como principal obstáculo, a questão de não haver um consenso na equipa de saúde, na equipa de ressuscitação, portanto, que é necessário haver aqui um trabalho que é feito a esse nível, não? E como principal aspecto positivo, falam, portanto, nos outcomes para a família e para os próprios profissionais de saúde. Em relação à formação, como estava a dizer, o simular a presença. Portanto, se os profissionais de saúde se sentem incomodados ou a sua performance é alterada pela presença da família, então temos que, em termos de formação, quer seja no suporte básico de vida, quer seja no SAV, quer seja no ATCN, termos cenários em que a presença da família está lá para que eles possam desenvolver competências nessa área. Faço também aqui outra chamada de atenção que tem a ver com o nível de literacia da população em geral e dos nossos familiares, que muitas vezes não estão sequer familiarizados com o procedimento básico, do suporte básico de vida. Portanto, um bocadinho na linha daquilo que também já foi falado aqui hoje, e que, portanto, isto também, esta formação, é uma formação que não é só para os profissionais, é uma formação que
era para a sociedade inteira, para a comunidade toda. Eu sei que não vamos falar isto noutra mesa, mas eu tenho crianças, tenho filhos pequenos e, portanto, eu tenho um vídeo do meu filho com 3 anos a fazer massagem cardíaca. É claro que ele não tem consciência bem daquilo que está a fazer, não é? Mas um dia, quando alguém for falar com ele na escola, e que espero que seja antes do secundário, ou antes dele tirar a carta, ou assim, porque ele antes disso tem capacidades para poder fazer ressuscitação, que não é totalmente desconhecido, não é? E, portanto, nós também vivemos um bocadinho numa sociedade em que fomos um bocadinho influenciados não só pelas séries televisivas, não é? Do ER, do Baywatch, em que se dava 2 choques, em que se reanimava e a pessoa levantava-se e andava. E não é assim, não é? E, portanto, há muitos familiares, e isto eu digo-vos da minha experiência, que também não conseguem perceber aquilo que se está a passar naquele momento. E isso vai-se atenuar quando todos, ou uma grande fatia da população, tiver formação, pelo menos em suporte básico de vida com DAE. Para terminar, então, também no seguimento daquilo que eu vos tenho vindo a dizer ao longo da minha apresentação, a importância de, para quem está na prática, começar a promover esta discussão na equipa, não só na equipa de enfermagem, mas em todos. Portanto, só começando com a discussão sobre estas temáticas é que vamos conseguir ter normas nas instituições e, tendo normas nas instituições, começarmos a aplicar isto de uma forma que não sejam situações pontuais que eu fui descobrindo aqui e ali em algumas urgências do nosso país. Deixo-vos ainda também esta frase como pensamento final, que já é muito antiga, mas que nos diz que o homem, quando entra no rio, mesmo que seja o mesmo rio, nunca faz 2 vezes, é sempre uma vez nova, porque nós já não somos a mesma pessoa e aquele também já não é o mesmo rio, novas águas correm sobre ele. E isto para nos fazer pensar que, quando pensamos na excelência dos cuidados de enfermagem, vai ter que ser caso a caso, situação a situação, e temos que ter isso presente momento a momento na nossa prática diária. Deixo-vos as referências bibliográficas. Muito obrigada pela vossa atenção. Parabéns, enfermeira Florina, pela sua apresentação. E quando nos fala da família, deixando de ser um chavão literário em que por vezes encontramos em algum artigo. E como diz a American Heart Association, a família é uma dimensão importante do paradigma da qualidade da ressuscitação. Não só na ressuscitação, mas em todo o nosso dia-a-dia, porque eu não consigo ver sem a minha família, e vocês também não, e quando estamos no SNS, muito menos, é quando precisamos mais dela.